Olá, boa noite. Eu quero trazer aqui uma palavra. É uma palavra assim. Eu quero falar para jovens, mas você, se você tem, sei lá quantos anos você tem, né? Ah, eu tenho 100 anos, mas tem o Espírito de Deus, você é jovem. Eu quero trazer aqui uma palavra de Deus para o seu coração, tá bom? Então vamos aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Paulo dá aqui uma palavra a Timóteo, que era seu discípulo. Timóteo era um jovem pastor, tá? E o apóstolo Paulo fala algo interessante com ele. Eu quero ler com você. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual lhe foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O apóstolo Paulo, ele fala com Timóteo, e interessante que ele já era um homem com uma idade avançada, isso é, um homem experiente, um pregador da palavra de Deus. E ele estava instruindo um jovem. Timóteo estava começando a sua vida ministerial, era bem jovem. Então ele precisava de alguém que mostrasse a direção. Alguém que pudesse mostrar para ele os caminhos da vida. O apóstolo Paulo era um homem experimentado, um homem de Deus, um homem da palavra, um homem de oração. Então ele tinha uma bagagem para ajudar Timóteo nesse seu início ministerial. Então eu quero aqui também trazer esse texto, mas trazer uma aplicação desse texto. Você que é jovem, de repente você está olhando assim para a sua vida e, poxa, o que eu vou fazer, né? Agora eu sou jovem, sou inexperiente, eu não sei, sei lá, ainda não sei me conduzir nesse caminho da vida. E eu preciso de alguém que me ajude. É isso aí. Se você pensa assim, você está pensando corretamente. Eu posso dizer isso para você porque isso aconteceu comigo. Quando eu fiz 18 anos, eu falei, caramba, agora é comigo. Agora eu tenho uma responsabilidade nessa caminhada da vida. Agora é comigo. Mas eu tive bons instrutores. Tive muito bons instrutores, graças a Deus. Eles me conduziram, né? Me mostraram o caminho da vida. Eu tive um pai que foi
tremendo, um homem inteligente, que me mostrou muita coisa, me ensinou bastante coisa. Então eu agradeço muito a Deus, né, pelos dias que meu pai passou por aqui. Meu avô, né? Homens sérios. Então eu quero trazer aqui uma palavra para você que é jovem. Ouça os mais velhos. Dê ouvido aos mais velhos. Certamente eles vão te ensinar. Olhe como os mais velhos se comportam. Hoje o mundo está virado de cabeça para baixo. O mundo não era assim. Mas hoje o mundo está virado de cabeça para baixo. As pessoas perderam suas identidades. É uma identidade familiar. Antigamente, poxa, as famílias tinham uma identidade. Ali a família do seu José, a família do seu João, a família do seu Antônio. E essas famílias tinham identidade. Elas olhavam para aquele que estava à frente, que era o patriarca da família. E hoje ninguém olha para ninguém. Hoje as pessoas estão querendo viver as suas vidas isoladamente. Então precisamos ter alguém à nossa frente para que a gente possa copiar. Ter alguém à nossa frente para que possamos imitar. O apóstolo Paulo, interessante, ele disse uma vez: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é, ele olhava para Jesus e fazia o quê? Projetava a imagem de Jesus nas pessoas, através da sua vida. Então aqui, eu quero voltar para o texto. Ele fala algo interessante com Timóteo. Ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém era ninguém mesmo. Homem, mulher, demônio, né, o diabo, nem ele mesmo. Ninguém podia desprezar a mocidade. Ah, esse garoto é um jovem, não sabe de nada. Não. Ele disse para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Sabe o que ele estava dizendo para Timóteo? Timóteo, não entre na onda de ninguém, camarada. Você tem a palavra de Deus a seu favor. Olhe para a palavra. Veja o que a palavra de Deus tem para você. Então veja o que ele continua. Ele fala aqui, interessante, né? Ele fala assim, ó: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Ele está dizendo: olha, você é jovem, ninguém pode desprezar a tua mocidade, mas você precisa tornar padrão dos fiéis. Responsabilidade demais. Alguém se tornar padrão é uma responsabilidade muito grande, ainda mais para um jovem como Timóteo. Aí, ele continua dizendo para Timóteo assim, ele fala: torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ele precisava ser um homem de uma palavra só. Precisava ser um homem da palavra, né? Um homem que amasse a palavra de Deus e vivesse pela palavra de Deus e mostrasse para as pessoas que a palavra de Deus era quem conduzia ele pelo caminho. Então ele disse que ele precisava tornar-se padrão dos fiéis na palavra, no procedimento. Ter um caráter aprovado. Seu procedimento ser o melhor possível na comunidade onde ele
estava. Aí, ele continua dizendo, então ele diz, na palavra, no procedimento, no amor. Ser uma pessoa amável. Ser uma pessoa, assim, de fácil acesso. Uma pessoa que amasse o seu próximo. Isso era interessante. Aí ele continua dizendo para Timóteo, então ele diz, na palavra, no procedimento, no amor, na fé. Precisava ser um homem de fé. E o apóstolo Paulo era um homem de fé. No final da sua vida ele disse assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Veja que coisa mais interessante, importante. Nós precisamos viver por fé. E a nossa fé tem que ser no Senhor. Então o apóstolo Paulo estava instruindo Timóteo a viver dessa forma. Viver por fé. Então ele diz, sede fiéis, padrão dos fiéis. A palavra no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Gente, nós estamos vivendo dias difíceis. Pureza hoje é ouro em pó. As pessoas não estão nem aí. As pessoas perderam tudo, perderam a identidade, a vergonha, né? Perderam o caráter, perderam tudo. Estão desprovidas de coisas boas. Então aqui é um conselho que o apóstolo Paulo trazia para Timóteo, mas esse conselho, ele passa pelas barreiras dos séculos, ele chega até os nossos dias. Dias difíceis, dias onde as pessoas perderam a sua identidade. Mas nós precisamos olhar para a palavra, e o apóstolo Paulo continua falando com Timóteo, veja o que ele fala. Até a minha chegada, versículo 13, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Veja o que ele fala, aplica-te à leitura, isso é, a palavra de Deus precisa estar dentro de você. Você precisa se aplicar nessa leitura. Por quê? Porque é ela quem vai dizer para você o que é certo, o que é errado. É ela quem vai dizer para você onde você tem que andar. É a palavra de Deus que vai conduzir você pelos caminhos da vida. Então Timóteo precisava ser um homem da palavra. Para ser da palavra tem que ler a palavra. Tem que aplicar a vida. Então, o que ele fala? Aplica-te à leitura. Você quer ser um jovem diferenciado nesse mundo? Aplica-te à leitura da palavra de Deus. Você quer ser um jovem que faça a diferença nesse mundo? Aplica-te à leitura da palavra de Deus. Eu tenho um lema que eu sempre, já há muito tempo que eu falo isso, né? Leia a Bíblia para você não ser enganado. Olha, a leitura da palavra vai fazer diferença na nossa vida. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que vier aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, nós vamos levar para o crivo da palavra de Deus. O que a palavra diz? Porque às vezes as pessoas recebem alguma coisa, o que elas fazem? Elas tratam, elas próprias tratam. Nós não somos donos de nós mesmos. Deus é nosso dono. Então quando nós recebemos alguma coisa, quer seja nos ouvidos, quer seja nos olhos, nós precisamos passar pelo crivo da palavra de Deus. O que a palavra diz? Nós precisamos entender isso. Então, o apóstolo Paulo estava aqui instruindo Timóteo, falando para ele, olha Timóteo, você é jovem, eu quero deixar um conselho para você, aplica-te à leitura da palavra de Deus. Aí ele continua dizendo, lá no versículo 13 ainda, até a minha chegada, aplica-te à leitura
E ele diz: a exortação ao ensino, isso é, você recebe da palavra e passa a palavra, você vai exortar pessoas, você vai ensinar pessoas. Veja como é interessante. Ele estava dizendo: olha, você precisa, você não é um mar morto que só recebe, você vai receber da palavra e você vai exortar pessoas que estão fazendo coisa errada, estão andando no caminho errado, você vai trazer essas pessoas para perto de você, né? Agora, você vai ensinar pessoas aquilo que você aprendeu com a palavra de Deus. Então isso é muito importante para nós. Então você que é jovem, você que está começando agora a se desgarrar, né, da família, você está começando agora a ter assim, a sua vida pessoal, né, mais responsabilidade na sua vida pessoal, porque antes, até os 17, assim, a nossa responsabilidade é mais assim, os pais têm responsabilidade por nós, né, e tal. Quando faz 18, aí a gente passa a ter uma responsabilidade pessoal. E aí é que entra o mistério de Deus. É nós não sairmos, né, debaixo da nossa casa e criar uma asa e falar agora é comigo. Não, não é. Nunca foi, nunca será. Agora é com Deus. Então o apóstolo Paulo estava falando com Timóteo: olha, até a minha chegada, Timóteo, aplica-te a palavra, isso é, deixe Deus falar com você. Deixe Deus tratar de você. Deixe Deus limpar o seu coração. Deixe Deus colocar a verdade dentro de você. Deixe Deus conduzir você pelo caminho. Você vai ser diferente, você vai fazer a diferença, porque é Deus quem está fazendo dentro de você. E eu quero dizer uma coisa para você. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe o Senhor fazer algo novo em você. Deixe o Senhor derramar do Espírito, da graça sobre o seu coração. Não feche seu coração para a palavra de Deus, porque é a palavra que nos gera vida. É a palavra que traz vida aos nossos corações. Então o apóstolo Paulo estava instruindo Timóteo a viver dessa forma, porque ele sabia que se ele fosse viver pela palavra de Deus, ele ia fazer a diferença. A gente não faz a diferença quando a gente fala assim: não, eu preciso ter as minhas experiências. Isso é tolice. Quando a gente acha que a gente... não, os outros não tiveram a sua experiência. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu, pelo menos, até onde eu sei, na minha geração para trás, a gente ouvia muito os mais velhos. Não só eu lembro muito dos meus amigos, meus colegas, meus vizinhos. Olha, a minha rua, a rua onde eu nasci, né, onde eu fui criado, era uma rua cheia de meninos, né, meninos e meninas. Crescemos todos juntos. Mas éramos meninos que obedecíamos as pessoas mais velhas. Não era só obedecer o meu pai ou a minha mãe. A mãe dos meus amigos era como se fosse minha mãe. A minha mãe era como se fosse mãe dos meus amigos. Se a gente fizesse algo errado e fosse corrigido por um vizinho, era como se fosse o nosso pai ou nossa mãe falando. Hoje, não é dessa forma. Então, a gente precisa dar ouvido às pessoas mais antigas. A gente precisa dar ouvido à palavra de Deus. A gente precisa conhecer
Deus na sua essência. E Ele traz essa graça sobre nós. Ele derrama essa graça sobre nós. Por quê? Porque Deus quer o nosso bem. Olha, não existe no mundo pessoa que queira o nosso bem maior do que Deus. E depois os nossos pais. Os nossos pais são os nossos melhores amigos. Eu quero deixar essa palavra para você que é jovem. Seu pai, sua mãe são os seus melhores amigos. Aí, pode guardar, pode crer nisso. Pode crer. Os nossos melhores amigos são os nossos pais. Nós temos, aí a gente, na nossa caminhada, a gente vai entrar num círculo de amizade, né? A gente vai ter amigos e colegas. Vamos ter isso, amigos, colegas, porque há uma diferença entre amigo e colega, né? Colega, a gente tem muitos, amigos são poucos. A psicologia diz que amigos a gente só consegue fazer pelo menos 3. Para você ver que amizade não é qualquer coisa, né? Porque para nós, uma pessoa que a gente conhece hoje, não, ele é meu amigo. Não, não é amigo. É um colega, é conhecido. Pode ser vizinho até. Mas amigo? Amigo é algo mais sério. É alguém mais próximo. É um relacionamento mais fechado. De pessoas que a gente conheça. Que a gente pode colocar a nossa confiança nelas. Então a gente precisa disso. Então os nossos melhores amigos são os nossos pais. Eles sim querem o nosso melhor. Eles querem ver a gente crescer. Eles querem ver a gente progredir. Eles querem ver a gente avançar. Eles querem ver a gente conquistando. Então guarde isso no seu coração. Seus pais são os seus melhores amigos. Então o apóstolo Paulo continua falando com Timóteo. Eu quero voltar para o texto. No versículo 14 ele fala assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Timóteo era um jovem pastor, um pastor ordenado, né? Ele tinha uma responsabilidade no meio da sua comunidade. Mas Paulo disse para ele não se fazer negligente. E essa palavra chega hoje para nós. Eu quero deixar essa palavra também para você. Não seja negligente. Em momento algum ele fala não seja negligente com o dom que há em ti. Havia um dom na vida de Timóteo, né? Um dom de pastorear, um dom de ajudar pessoas, um dom de levar a palavra de Deus aos corações carentes, às pessoas famintas, sedentas da palavra. Então havia esse dom na vida de Timóteo. Eu não sei qual é o dom que tem no seu coração. Quem sabe você tem um dom de ministrar, né? Sei lá, de tocar algum instrumento e ministrar na casa do Senhor. Não sei qual é o seu dom. Cantar, pregar a palavra, aconselhar pessoas. Mas qual é a palavra que Paulo fala? Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Sabe por quê? Dom é presente, é dádiva. Não somos nós que escolhemos, é Deus que põe dentro de nós. Você já viu uma pessoa que nunca pegou um instrumento, e ela pega no violão e ela começa a tocar e tal? Quem faz isso? Deus. Tem gente que nunca foi numa aula, nunca sentou numa cadeira para aprender com alguém a tocar um instrumento. Ele pegou sozinho, ele começou a tocar de ouvido e tal, e ele toca muito. É dom. Então nós não podemos nos fazer negligente com esse dom. Você está me entendendo? Quem sabe você, jovem, agora está aí ouvindo essa mensagem e você, poxa, esse pastor vem trazer essa palavra aqui para mim agora. Eu não quero nem saber disso, não quero. Ouça.
Saber não vai ocupar espaço. Deixe Deus falar com você. Não é uma palavra minha para você, não. É uma palavra de Deus para você. Deixe Deus falar no seu coração. Deixe Ele derramar essa graça na sua vida. Não seja negligente com o dom que está aí no teu coração. Está na tua vida. Foi Deus quem deu. Deixa Ele usar você para a glória dEle, no reino dEle. Deixa Ele usar você nesse mundo. Quem sabe você tem seus amigos, colegas, que estão perdidos. Não sabe para onde ir. Estão andando em trevas. Uma pessoa em trevas, ela fica perdida, alucinada, ela não sabe onde vai. E quem sabe Deus agora está falando com você. Vá lá no mundão, vá lá nas trevas, você é luz do mundo, você é sal da terra, vai lá agora e leva a minha palavra para eles, porque eles também vão sair das trevas. Então não use a sua mocidade, a sua juventude para as coisas perdidas desse mundo. Use a sua mocidade para que outros jovens possam se achegar a Cristo. Isso é legal demais, você vê os seus amigos glorificando a Deus, você vê os seus amigos se prostrando diante do Senhor, você vê os seus amigos exaltando o nome do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Que legal, que bacana isso. Mas o apóstolo Paulo não para. Ele continua falando com Timóteo, porque aqui é um aconselhamento, né? Uma palavra amiga. Então veja só. Não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia. Havia uma profecia na vida desse jovem. E depois, com a imposição das mãos do presbitério. Então, os presbíteros da época, eles se juntaram e puseram as mãos na cabeça de Timóteo, conferindo a ele o quê? O ministério pastoral. Aí, olha o que ele disse. Versículo 15, ele fala assim: medita estas coisas. Isso pensa, rapaz. Pondera. Tá? Aí ele fala: medita estas coisas e nelas ser diligente. Isso cumpra a risca. Então ele diz: medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Agora, olha só, veja bem. Você mora numa comunidade onde você é conhecido. E aí, o que vai acontecer? Todo mundo vai estar olhando para você. Você cresceu ali. E agora você cresceu, e agora? O que vai ser de você? Vai ter uma formação? Não vai ter uma formação? Vai ser um bom homem? Uma boa mulher, né? Ou não vai ser um bom homem e nem uma boa mulher? A sociedade está olhando para nós. A nossa comunidade onde vivemos, ela olha para nós dia e noite. E aí, o apóstolo Paulo estava ensinando isso a Timóteo. Ele fala: medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Não seja manifesto a derrota, mas seja manifesto o progresso. Aí ele diz: tem cuidado de ti mesmo, isso cuida de você, guarda o teu coração junto a Deus. Então ele continua: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A doutrina era o quê? A doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus. Cuide da palavra, deixe ela crescer dentro de você, deixe ela fazer algo tremendo, algo assim poderoso dentro do seu coração. E ele diz: continue nestes deveres, porque fazendo assim salvarás a ti mesmo, como aos teus ouvintes. O apóstolo Paulo fala de salvação.
Ele está falando, olha, você fazendo assim, você salvará a ti mesmo. Isso é, se você estiver dentro da palavra, andando com a palavra estiver dentro de você, você vai se salvar. Mas você não precisa, não pode ser um egoísta, né, de procurar salvação só para você. Então ele diz o quê? Vamos lá, volte aí. Fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Lembra que ele disse que era para ele ensinar, exortar e ensinar? E é isso. Que Deus possa derramar dessa graça no seu coração jovem. Que o seu coração jovem possa ter uma resposta positiva para Deus. Que o seu coração jovem possa glorificar e exaltar o nome do Senhor. E que Deus possa derramar graça na sua vida. Tá bom? Esse é um conselho de um amigo chamado Jesus para você. Também um conselho meu para você. Que Deus possa derramar graça no seu coração, que a sua vida seja para a glória de Deus. Amém? Um abração aí para você, tá? E meu nome é Jadir Davi, eu sou o pastor da igreja de Nova Vida em Porto Seguro, tá bom? E que Deus possa, assim, trabalhar o seu coração para que você possa ter um progresso maravilhoso e que todos possam ver esse progresso, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Você que me assiste aí no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, tá? Faça seu comentário, acione o sino na posição todas para você receber os próximos vídeos e compartilhe. Vá lá nos seus contatos, bota lá de 5 em 5, manda, né, para seus amigos, para que eles também possam receber a palavra de Deus, que eles também sejam ricamente abençoados. Ok? Eu quero fazer uma oração. Vamos finalizar com uma oração. Senhor, louvamos o teu nome, agradecemos a ti por tua palavra, pedimos a tua bênção, Senhor, que o Senhor possa estar conosco, cuidando de nós, derramando sobre nós tua graça e poder, que sejamos a cada dia alcançados pela tua misericórdia. Pedimos a ti que nos abençoe, que nos guarde e livre, Senhor, de todos os males, que o Senhor possa cuidar de nós e que o Senhor possa a cada dia nos fortalecer e que a tua palavra seja o nosso alimento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre, que os amados do Senhor digam amém. Amém? Deus abençoe. Um abraço.